Olá, tudo bem? Saudações a todos vocês, pessoal do primeiro ano A. A gente está aqui se encontrando mais uma semana, né, para fazer a correção da nossa atividade proposta no final de semana passado, tá bom? Na última sexta-feira. Pois bem, como foi dito na videoaula anterior, nós concluímos uma unidade didática e demos início à unidade didática seguinte, né? E é realmente uma continuação. Passamos um bom tempo trabalhando com a função afim, a função do primeiro grau, né? E agora demos início a um outro tipo de função, chamada função do segundo grau ou função quadrática. Então tivemos o primeiro material, vamos passar também um tempo, né? Que essa unidade fala sobre esse tipo de função, que é a função quadrática. Um nível de dificuldade um pouco mais avançado, é natural, não é? E a gente vai trabalhar ao longo de algumas semanas também com esse material, tá bom? Então, o apelo de sempre que a gente possa acompanhar a correção da atividade é um momento muito oportuno para que a gente tire essas dúvidas que eventualmente aparecem, né? Para muitas vezes não estar entregando a atividade incompleta ou deixa de fazer porque está com dúvida e não procurou entrar em contato comigo antes. Então, que a gente possa aproveitar esse momento de correção para acompanhar e realmente tirar essas dúvidas para fortalecer o aprendizado. Tá bom então? Mas antes da gente fazer essa correção, vamos ao que é de costume fazer, né? Ver a questão do nosso desafio, né? O desafio, se alguém recebeu isso, ou essa imagem aí ou não. Houve participação sim nessa semana, né? Ainda bem, algumas pessoas participaram e a gente reforça o convite para que possamos acompanhar toda a aula direitinho e no final da aula a gente deixa um novo desafio, né? Um próximo desafio para que vocês possam analisar e também opinar a respeito dessa questão que a gente deixa sempre trabalhando principalmente na temática de raciocínio lógico, né? Para ajudar a nossa interpretação e compreensão de enunciados. Pois bem, sem muitos rodeios, houve participação e houve vencedor, né? A gente quer parabenizar por ter dito a resposta certa antes que as demais pessoas. Mailon, né? Eu vou dizer devagarzinho porque é parecido não só a fisionomia, mas também o nome, né? Então quero parabenizar Mailon por ter participado, opinado e respondido certo o desafio que foi proposto, né? Bem como parabenizar os demais que também deram suas opiniões, tá certo? Vamos relembrar que desafio foi esse, né? Bem, pessoal, o desafio era esse aí, né? Observe a lógica usada na figura a seguir. Aqui nós temos um triângulo formado por várias partes, né? Aí, como uma forma de sustentação. E ele queria que você descobrisse o valor desse x aqui, ó, que está no topo do triângulo. Então, muita coisa era analisada e tudo, né? Às vezes a gente percebe outras lógicas, mas tinha que ser uma lógica que funcionasse, um padrão que funcionasse até lá o topo, tá bom? Então, vamos direto aqui para dizer que lógica era essa. A lógica era a seguinte, pessoal, se vocês perceberem, cada dois pedaços consecutivos de baixo, ele tem alguma relação com o pedaço, com a parte que está em cima, né, pegando essas duas partes de baixo. Por exemplo, eu vou começar aqui pela esquerda, tá bom? 19 e 7. Eles vão ter alguma relação com o que está pegando os dois na parte de cima, no caso o 13, né? Que relação é essa? 19 mais 7 dá 26. 13 é a metade. Então, a lógica vai ser essa até chegar no topo. Veja só, para conferir. Ó. 19 com 7, 26. Metade, 13. 7 com 15, 22. Metade, 11. 15 mais 3, 18. Metade, 9. Então, percebem que essa é a lógica, né? É o padrão. Então, a gente vai continuar com esse padrão até chegar lá no topo, tá bom? Veja só aqui, ó. 13 mais 11.
Vamos começar por aqui, ó, para vocês verem. 11 mais 9, 20, metade, 10. Então aqui vai ser 13 mais 11, 24, metade, 12. A interrogação vale 12, né? Para não confundir aqui, ó, tem a opção também. Mas ele quer o valor de x e não da interrogação, certo? Então a interrogação vale 12. Então para poder chegar no x, eu vou somar 12, que é o valor da interrogação, mais 10, que vai dar 22. E como o padrão é metade, que fica em cima, a metade de 22 que deu aqui vai ser 11, certo? Então a resposta desse desafio é 11. Vamos acompanhar a correção das questões e no final vamos propor um novo desafio, certo? Mas antes da correção, vamos sempre aquela mensagem, né, que a gente deixa, aquela palavra que possa nos motivar, possa nos inspirar e nos deixar mais, digamos assim, com mais vontade, né, de ter esse acompanhamento na resolução das atividades e com essa atenção redobrada promover uma maior compreensão, né? Então vamos escutar qual é a mensagem que a gente tem para hoje. A minha poesia fala dos heróis da vida real. Eu disse assim: eu acredito em heróis de carne, osso e suor. Heróis que acertam e que erram. Heróis de uma vida só. Heróis de alma e de corpo que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias reais. Não são estrelas famosas, não estampam os jornais, são como eu e você, seres humanos mortais. É aquele professor que ensina um aluno a ler, é alguém que mata a fome de quem não pode comer. Herói é quem faz o bem sem nenhum superpoder. É aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo, debaixo de um sol quente. É o médico no consultório, salvando seu paciente. É um bom policial, arriscando a própria vida, para que a sociedade esteja bem protegida. É um voluntário na guerra, distante da sua terra, cuidando de uma ferida. É quem dá um bom conselho a quem está desesperado. É quem indica um emprego para alguém desempregado. É quem simplesmente abraça quem tem que ser abraçado. Herói é o diferente que luta por igualdade. É quem cobra dos políticos respeito, honestidade. É quem enfrenta a mentira com o poder da verdade. Não espere por medalhas, homenagens de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem é muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói, não é preciso voar, tampouco ser imortal. Essa vida vai passar. E é cada gesto seu que vai lhe imortalizar. Afinal, meu povo, o herói sou eu, é você, é essa gente do bem que peleja todo dia para se salvar também. Que entende que a união talvez seja a solução. E que isso nos conforte. Que o nosso povo unido, consciente e destemido é um herói muito mais forte. Que lindo. Aí a mensagem, né? Os heróis da vida real. Então somos todos nós que procuramos fazer a coisa certa, praticar o bem, né? Praticar de justiça e tantos sentimentos e tantas práticas que precisam para construir uma sociedade melhor, né? Então fica aí a mensagem, que a gente possa refletir sobre ela, possa nos motivar e nos inspirar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nós temos a abertura, como eu falei para vocês, de função quadrática. Então é natural que nessa primeira aula nossa a gente debata algumas coisas que os vídeos que acompanharam a atividade para vocês também foi citado, né? Que a gente possa debater sobre alguns conceitos iniciais sobre esse novo tipo de função, né? Função quadrática, também chamada de função do segundo grau. Então vamos debatendo esses conceitos e vamos
procurando estar o mais atento possível para acompanhar essa correção e procurar compreender, né, esses enunciados direitinho, tá bom? Então a primeira questão diz assim, ó, como podemos definir a função quadrática? Né? Então claro que tem várias formas, de acordo com o que vocês entenderam no vídeo que foi, mas a gente tenta sintetizar aqui e ao mesmo tempo explicar e comentar a respeito, certo? Pode ser assim. Pode ser definida como aquela que tem em sua formação coeficiente com parte literal de expoente 2, ou seja, há valores onde o x vem elevado ao quadrado. Por isso que é quadrática, vem de expoente 2. A outra era afim, porque havia só o x, não havia expoente, né? Ou seja, quando não tem expoente é porque tem subtendido 1. A quadrática não, tem que aparecer o expoente 2. O que é que ele fala coeficiente? São os valores numéricos, né? Então vai ter, na formação desse tipo de função, valores numéricos acompanhados por uma letra, que não é obrigado a ser o x, pode ser qualquer outra letra, né? Mas o x e o y pegaram fama e são geralmente os que mais aparecem. Então, na letra, que aqui a gente está dando o exemplo do x, tem que vir uma letra dessa que é chamada de parte literal com expoente 2, elevado ao quadrado, tá bom? Se não vier, não pode ser considerada do segundo grau, ou quadrática, tá bom? Então vem letra, que é parte literal, com expoente 2, certo? Questão 2. A formação básica da função do segundo grau é f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por que o coeficiente a, que é esse aqui, ó, não pode ser zero? Por que esse valor de a aqui não pode ser zero? Vamos lá, pessoal, olha só. A formação básica da função do primeiro grau, que foi a unidade anterior, era geralmente f de x, que é a mesma coisa de y, né? F de x igual a x mais b. Só que aqui acrescenta um termo. Essa é a formação básica, não quer dizer que sempre ela tem que ser desse jeito, tá bom? É uma função do segundo grau completa, onde ela tem todos os elementos mencionados. A gente tem ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes, são os valores numéricos que podem aparecer nessa formação, tá bom? E esse x aqui é justamente a parte literal, né? A parte da letra, não vem número, ela vai aparecer apenas para identificar qual é o coeficiente que você está analisando. O valor numérico que acompanhar a letra ao quadrado vai ser o coeficiente a. O valor numérico que acompanhar a letra solta sem ter expoente nenhum vai ser o coeficiente b. E o número que vier sozinho, sem ter nenhuma letra junto dele, vai ser o coeficiente c. Tá bom? Então, por que não pode faltar esse coeficiente a aqui? Veja só. Observando pela lei de formação da função quadrática, podemos ter uma função completa, onde aparecem os três termos, a, b e c, certo? Ela também pode ser incompleta, com a e b ou com a e c. Como o próprio nome diz, não pode faltar o termo a, pois senão ela deixaria de ser de segundo grau. Se eu não tiver o termo a, eu vou ter só o termo b e c e não vai ter mais o expoente, não vai ser mais elevado ao quadrado. Se não é elevado ao quadrado, não é do segundo grau. Não pode ser chamada quadrática se ela não tem se falta para ela algum componente que traga o expoente 2 na parte literal. Tá certo, pessoal? Então, tem que ter obrigatoriamente o coeficiente a. Pode faltar o b, pode faltar o c. Agora, o a não pode faltar, porque se faltar, ela deixa de ser de segundo grau. Tá certo? Então, tem que ter o termo a. É uma garantia para poder a função ser de segundo grau. Tá certo? Vamos seguir. Né? Duas questões conceituais. E agora a gente já dá uma olhadinha nessa parte que ele vai dizer para a gente analisar. Né? E aí, essa primeira lista foi mais introdutória, né? Mais de observação mesmo.
Então veja a terceira questão. Identifique nas funções quadráticas a seguir os valores dos coeficientes a, b e c. Com a dica que a gente falou agora há pouco, o que é que acontece? Na formação da função de segundo grau, ela pode ser completa, vem a, b e c, ou ela pode ser incompleta, faltar o termo b ou o termo c, tá bom? O que é que acontece? Nesse sentido aí, para identificar, é o seguinte, quem vai ser o coeficiente a? Como eu falei agora há pouco, só relembrando, é aquele valor numérico que acompanha a parte literal, ou seja, a letra ao quadrado, tá bom? Aquele númerozinho que acompanha aquela letra, geralmente é o x, ao quadrado, aquele valor ali é o coeficiente a. Quem é o coeficiente b? É o valor numérico que acompanha a letra normal, aquela que não tem expoente, a letra sozinha, tá bom? Quando vem um número junto com a letra sem expoente, então nós temos ali o coeficiente b. O coeficiente c é aquele que não vem letra junto dele, ou seja, nós temos um número sem letra, só o número solto, tá bom? Geralmente vem na ordem, o A, o B e o C, mas a gente tem que sempre olhar essas orientações. Se vem número solto, é C. Se vem número acompanhando letra sem expoente, é B. E se vem acompanhando uma letra ao quadrado, é A. Independente da ordem, geralmente vem na ordem certa, A, B e C, mas pode vir também numa ordem embaralhada, tá certo? Então veja só aqui nessa letra E, só para vocês identificar, tá bom? Nada de calcular por enquanto. Na letra ele diz assim, y, que é a mesma coisa de f de x, né? Y é igual menos x ao quadrado mais 3x menos 8. Então vou dar uma olhadinha aqui, ó. Tem A, tem B, tem C. Então ela é completa. Mas vamos lá. Ô Globo, e quando vem assim, sem ter o número antecedendo a letra? Quando vem a letra sem o número antecedendo, tem subtendido quanto? 1. Tá certo? Então quando vem no caso aqui, ó, menos x, como não tem um número aqui antes do x, né? Você considera que é 1. Como é negativo, então o coeficiente A vai ser menos 1. Tá certo? B, número que acompanha a letra solta, a letra que não tem expoente. Então nós temos aqui 3, ó, 3 positivo, então o valor de B vai ser 3. E o coeficiente C é o número sozinho, sem letra. Então no caso aqui, menos 8. Cuidado, viu? Esses sinais pertencem aos coeficientes. Então, menos x ao quadrado, esse menos tem que ser colocado no coeficiente, porque senão ele ficaria positivo, certo? Menos 1, 3 positivo, o positivo coloca só se quiser, né, opcional, e o C, menos 8, tá bom, pessoal? Só identificar essa dica. A, aquele valor que acompanha a letra ao quadrado. B, aquele valor que acompanha uma letra normal, sem ter o expoente 2. E C, o valor sozinho, que não tem letra, certo? Aqui na letra B, ó. f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 2x ao quadrado mais 7. Claro, aqui não tem os três termos. Como é que eu faço? O termo que faltar, você diz que ele é zero, tá bom? O termo que está faltando, você diz que ele é zero, que ele não vai influenciar em nada. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho um valor que acompanha a letra ao quadrado, então isso aqui é o A. Então, A é 2, tá certo? O valor que acompanha a letra normal, sem expoente, não aparece, não tem aqui. Então é o B. Como o B não aparece, você diz que é zero, certo? E o número que está solto sem letra é o 7 positivo. No caso aqui é o C, coeficiente C. Então C é 7. Então o A é o 2, o B que não aparece é 0 e o C é 7. Tá certo? Vamos olhar aqui na letra C. f de x igual menos 3x ao quadrado menos 5x. f de x ou y, tanto faz. Veja que aqui a gente só tem dois termos. Se só tem dois termos, é incompleto, né? Então, nós temos um valor que acompanha a letra ao quadrado, é o A, menos 3. A é menos 3. Temos outro valor que acompanha a letra sem expoente, no caso é o B, menos 5. E aquele valor solto, que não tem letra, não aparece aqui, que seria o coeficiente C. Como ele não aparece, eu digo que o C é 0, tá bom? Então, coeficiente A, menos 3, coeficiente B, menos 5, e o coeficiente C, que não aparece aquele número solto, então vai ser 0, tá certo? Letra D, mesma coisa, y é igual a 6x mais 4x ao quadrado menos 9. Colocou aqui mais como uma pegadinha, pessoal.
Só para ver se você está atento, porque muitas vezes a gente se acostuma a dizer, eita, ela é completa. Então, A, B e C, na ordem que aparece. Não, tem que olhar aquelas orientações que a gente falou. O termo A é aquele que acompanha a letra ao quadrado. O termo B é aquele que acompanha uma letra, sem ter expoente. E o coeficiente C, no caso, é aquele que aparece o número sem letra, tá bom? Não é obrigado, geralmente vem na ordem certa, mas nem sempre. No caso, a gente colocou aqui uma que está embaralhada, tá vendo? Quem aparece primeiro é o termo B e não o termo A. Depois é o A e depois o C. Então, quem é o termo A? Esse aqui, né, que acompanha a letra ao quadrado. Então, o A é 4, positivo. O B, o que acompanha a letra sem expoente, 6 também positivo. E o C, valor solto, número solto sem letra, menos 9, tá bom? Vamos lembrar disso. A é 4 aqui, B 6 e C 9 negativo, tá certo? A quarta questão também é uma questão de explicação que foi comentado na videoaula, que acompanhou a atividade para vocês, e é só dar uma orientaçãozinha de como é que a gente pode identificar, né, algumas coisas aqui iniciais na função quadrática, de forma que não quebre muita cabeça, que não seja tão complicado. Então a questão 4 pergunta assim: qual é a principal diferença entre o gráfico da função afim e o gráfico da função quadrática? A gente não fez ainda aqui, mas a videoaula que foi de explicação para vocês mostrava, né, comentava a respeito disso. Vocês estão lembrados como é que ficava o gráfico da função afim? A unidade anterior que a gente concluiu, né? Todo gráfico que a gente fazia de função afim, ela ficava sempre uma linha reta, ficava sempre uma reta. Fosse crescente, fosse decrescente ou fosse constante, né? Sempre ficava uma reta. E a função quadrática, mesmo a gente não tendo feito ainda, mas na videoaula tinha exemplos lá, ela ficava sempre uma parábola. Ou seja, parábola é um formato parecido com V ou com U, né? Que tem referência ao formato de antena parabólica. Então o que é que acontece? A parábola vai ficar sempre, né, esse Uzinho ou esse Vzinho, né, voltado para cima, né, com abertura para cima, a gente chama concavidade, ou emborcada assim, voltada para baixo, né, a gente chama concavidade para cima, quando a abertura fica em cima, ou quando ela está emborcada, né, essa parte de baixo aberta, a gente diz que a concavidade está para baixo, certo? Então colocamos aqui, ó, o gráfico da função afim será sempre uma reta, enquanto que o gráfico da função quadrática formará sempre uma parábola, tá bom? Isso é uma máxima, pessoal, isso aqui é uma regra geral, tá certo? Sem exceção. O gráfico da função afim sempre vai ser uma reta, ou crescente, ou decrescente, ou constante, e o gráfico da função quadrática vai ser sempre uma parábola, ou com abertura para cima, ou com abertura para baixo, certo? Com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Nunca para a direita nem para a esquerda. Sempre abertura para cima ou abertura para baixo. Tá ok? E agora a gente vai passar para nossa última questão, né? A questão 5, aí já tem uns cálculozinhos, já tem uma construçãozinha gráfica, aos pouquinhos para a gente entendendo. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso aqui bem devagarzinho, passo a passo, certo? Também semelhante ao exemplo que foi dado lá na videoaula que acompanhou a atividade. Vamos lá então. Quinta questão. Preencha as tabelas a seguir, né? São as letras A e B. Eu coloquei em cada tela aqui uma, porque senão ficaria muito apertado para colocar as duas. E depois construa os gráficos das funções, informando se a concavidade, quer dizer, a abertura é para cima ou para baixo. Para informar essa concavidade, não precisa construir o gráfico antes, tá bom? Nessa questão a gente está pedindo tudo, mas pela própria formação da função, não tem necessidade, né, para saber da concavidade, se é para cima ou para baixo, de ter que fazer a construção gráfica. Como é que dá para identificar isso? Aqui é a função, o coeficiente A. O coeficiente A, se for positivo, a concavidade fica assim, ó, para cima, né? Ela fica uma aberturazinha para cima, certo? Se o coeficiente A, que é esse valor que acompanha a letra ao quadrado, for negativo, a concavidade vai ficar ao contrário, vai ficar para baixo, tá certo? Vai ficar emborcado assim, esse Uzinho aqui, esse parecido com o V que a gente forma, tá bom? O gráfico é o último ponto, né? A gente já deixou tudo pronto aqui, mas vamos ver de onde foi que esse gráfico surgiu, por que ele ficou formado dessa maneira. Primeiro passo,
Antes de preencher a tabela, nós temos que substituir, né? Ele nos dá os valores de x para que a gente substitua aqui. E cada substituição com essa fórmula aqui, nós vamos encontrar um resultado que vai ser f de x, ou seja, vai ser y. Tá bom? Então o primeiro passo é substituir cada valor de x, encontrar seu respectivo valor de y para formar o par ordenado. Então após tudo isso, quando nós tivermos todos os valores de y jogados na tabela, vamos trazer para o gráfico, encontrar os pares ordenados, ligar os pontos e confirmar que formato vai ter essa parábola, tá bom? Então vamos lá, devagarzinho, passo a passo. Primeiro, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir o x por 2, para descobrir qual é o seu par ordenado respectivo, certo? Então o x aqui vai ser substituído por 2. Então vai ficar assim, ó. Y, que f de x é a mesma coisa de y, no lugar de x a gente coloca 2. Então fica 2, aqui é x ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado mais 1 da fórmula, certo? 2 ao quadrado mais 1 da fórmula. Então 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5. Então deu 5, né? Já coloquei o 5 aqui, ó, tá certo? Vamos agora substituir nessa fórmula o x por 1, certo? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1, dá igual. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? 1 mais 1, 2. Então o outro valor é 2. Coloquei aqui, certo? Agora vamos substituir esse x aqui por 0, tá ok? Então o x aqui vai ser 0. 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0 mesmo, né? Mais 1. 0 mais 1, 1. Coloquei esse 1 aqui na tabela, para encher na tabela. Agora vamos para o próximo valor de y. Desculpa, o próximo valor de x para substituir. X aqui é menos 1. Então no lugar desse x aqui eu vou colocar menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Mais 1 da fórmula que aparece. Como a base é negativa e o expoente é par, então vai dar positivo. Ou seja, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Mais 1 da fórmula, fica 1 mais 1 e 2. Coloquei 2 aqui também, certo? E por último, a gente tem aqui esse x valendo 2 negativo. Então, menos 2 ao quadrado, a gente coloca um parênteses aqui, só para chamar a atenção, porque a base é negativa, certo? Mais 1 da fórmula, igual. 2 ao quadrado, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, a gente tem menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1 da fórmula, 4 mais 1, 5. Então, a gente colocou 5, está aqui a tabela toda preenchida. Se vocês perceberem, tem uma certa simetria aqui, ó. Valores se repetem, isso já é um indício que vai formar que é do segundo grau. Vamos pegar cada par ordenado e jogar no gráfico. Vocês receberam o plano cartesiano, mas aqui eu já coloquei o plano cartesiano já com os pares ordenados, tudo feitinho. Mas vamos explicar aqui como é que ele ficou desse jeito, certo? Então o plano cartesiano está aqui. Então vamos lá. A gente vai procurar o 2 do x para ligar com o 5 do y, certo? Então aqui no x, ó, o lado positivo é aqui. Então o 2 do x vai ligar com o 5 do y. Está o 2 do x aqui, ó, e o 5 do y aqui, ó. Então eu vou pontilhar o 2 até encontrar com 5 aqui, ó, certo? Então o 2 encontrou com 5, marquei o pontinho, tá bom? Depois, para ordenado 1 do x e 2 do y. Então eu vou pegar aqui o 1 do x, ó, e o 2 do y aqui, ó. Né? Positivo ambos. Então eu tenho 1 do x, encontra com 2 do y, o local de encontro eu marco um pontinho. Depois eu tenho 0 e 1. Como o x é 0, então não mexe em nada no x, né? E o y é 1, eu vou só lá no y e já marco em cima do eixo mesmo o 1, né? Então marquei aqui o ponto já no eixo y mesmo. Depois o menos 1 do x, onde é que está o menos 1 do x? Está aqui do lado esquerdo, ó. Menos 1 do x vai fazer encontro com o 2 do y. Então menos 1 do x e o 2 do y está aqui. Então esse 2 do y vai encontrar com 1 do negativo do x aqui, ó. O local de encontro, marca o ponto. Né? E por último, para ordenado, 2 negativos do x e 5 positivos do y. Então nós temos aqui, ó, 2 negativos do x, está aqui o 2 negativo do x, vai encontrar o 5 positivo do y. 2 negativo do x e o 5 positivo do y está aqui, ó. Então eu vou pontilhar os dois e o local onde eles se encontram, marcar um pontinho. Quando todos esses pontos foram marcados, os pares ordenados de acordo com a tabela, é só uni-los, né? Então a gente uniu, ó, uniu aqui, uniu, desceu aqui e subiu novamente. Quando unimos os pontos, formou uma
concavidade, né? E essa concavidade, provando que a gente já tinha percebido desde o início, tem abertura para cima. Ela é aberta para cima por conta que o valor do A, coeficiente A, é positivo. Se fosse negativo, ela seria voltada para baixo, ok? Então, olhando passo a passo, substituiu, jogou na tabela, depois jogou no gráfico, uniu os pontos, né? Fez o encontro dos pontos dos pares ordenados e, por último, uniu esses pontos formando, né, essa parábola aí, ok? Vamos agora para a letra B, que é o mesmo sentido. O mesmo sentido, bora lá. Pois bem, na letra B é o mesmo sentido, é um pouco maior, né, porque aqui a gente tem valores maiores no sentido do valor absoluto. Aqui o coeficiente, ó, tá vendo? O coeficiente é negativo, então antes de formar tudo, eu já sei como é que vai ficar o formato da parábola. A parábola vai ficar, ó, com cavidade para baixo. Por que eu sei disso? Antes de fazer. Quem determina isso é o sinal do coeficiente A. Como ele é negativo, com cavidade para baixo. Mas para poder chegar lá, a gente tem que ir para o passo a passo, né? O primeiro passo é o quê? Substituir cada valor de x nessa fórmula para descobrir o seu respectivo de y, ou seja, f de x, para formar a tabela. Depois que a tabela estiver formada, joga lá no gráfico, tá bom? Então veja só, eu vou substituir x aqui por cada valor d, certo? Um de cada vez. Vamos substituir x aqui logo por 2 positivo. Então fica assim, y, que é f de x, a mesma coisa, é igual. Tá vendo esse menos 2 aqui, ó? Menos 2 vezes. O x vale 2 positivo, então esse 2 positivo ao quadrado, tá bom? Coloquei entre parênteses para vocês saberem que só o x aqui, o valor do x é que é elevado ao quadrado. Esse 2 que está aqui antecedendo, ele fica separado para multiplicar depois, certo? Só o valor do x mesmo é que é elevado ao expoente 2. Então, bora lá. Menos 2 da fórmula, vezes o valor de x é 2 positivo, ao quadrado que está aqui, ó, mais 4 que aparece na fórmula também, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem uma multiplicação, um expoente e uma soma para fazer. Tem que fazer logo o parênteses. Então, eu vou baixar aqui, repetir aqui o menos 2. Quanto é que dá 2 ao quadrado? 4, né? Mais 4, que já está aparecendo aqui na fórmula. Então, eu tenho uma multiplicação e uma soma. Tem que fazer logo a multiplicação. Menos 2 vezes 4. Menos por mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E repete o mais 4. Aí eu fiquei com menos 8 e mais 4. Se eu tenho uma dívida de 8 e pago 4, ainda vou ficar com uma dívida de 4, né? Então, ficou aqui menos 8 mais 4 dá menos 4. Peguei o valor, menos 4, coloquei lá na tabela, certo? Vamos pegar essa mesma fórmula e substituir agora o x por 1, tá certo? 1 positivo. Olha aqui, ó. Menos 2 da fórmula vezes. Aí o valor de x é 1, entre parênteses, para destacar, elevado ao quadrado, tá bom? Não é obrigado esse parênteses aqui, não estou colocando só para chamar a atenção a vocês, que é o valor do x. Mais 4 da fórmula, igual. Menos 2 repete. Quanto é que dá 1 ao quadrado? 1 vezes 1 é 1 mesmo, né? Então, 1 mais 4. Multiplicação e soma. Faz logo a multiplicação. Relação de sinal. Menos e mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Certo? Repete o mais 4. Então, eu tenho 2 negativo, 4 positivo. 2 negativo e 4 positivo. Eu pago a dívida e ainda sobra 2 para mim, né? Então, fica 2 positivo, certo? Coloquei lá na tabela. Vamos agora substituir x aqui por 0, hein? Vai ficar menos 2 da fórmula vezes valor de x que é 0, 0 ao quadrado, mais 4 da fórmula, igual. Menos 2 repete, 0 ao quadrado é 0 mesmo, repete o mais 4, né? Menos 2 vezes 0, qualquer valor vezes 0 é 0 mesmo. Então, mais 4, 0 mais 4 é 4, certo? Esse valor 4, coloquei lá na tabela. Agora, vamos substituir x aqui por 1 negativo, certo? Coloca ele aqui em parênteses para dar destaque. Então, nós temos menos 2 da fórmula, vezes, entre parênteses, o valor do x, que é menos 1, elevado ao quadrado, mais 4, que é da fórmula. Menos 2 repete, menos 1 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Positivo. Mais 4 da regra, certo? Então, eu fiquei com a multiplicação, a soma. Tem que fazer logo a multiplicação. Menos por mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2, né? E o mais 4 repetiu. Então, eu fiquei com 2 negativo, 4 positivo, né? Pago a dívida, ainda sobra 2 para mim. Então, 2 positivo, coloquei aqui na tabela, tá certo? E agora, por último,
Vou substituir esse x aqui por menos 2. Aqui, ó. Menos 2 da fórmula vezes o valor de x entre parênteses menos 2 elevado ao quadrado mais o 4 que é da fórmula. Tem que fazer logo parênteses, como a gente falou, né? Que é aqui o expoente. Então, vou baixar o menos 2, base negativa, e expoente par, resultado positivo. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 4 da fórmula baixa. Então, eu tenho multiplicação e soma, faço logo a multiplicação. Menos 2 vezes 4, menos 8. E repeto mais 4. Dívida de 8 pagando 4, vou ficar ainda, né, com a dívida de 4. Então, menos 4, coloquei aqui na tabela. Substituição feita, tabela preenchida. Agora pega esses pares ordenados e faz a localização no plano cartesiano, tá bom? Do jeito que a gente fez a letra A. Bora lá. Primeiro, valor de x, 2 positivo. Aqui o 2 positivo. Valor de y, que é o f de x, 4 negativo. O valor de y negativo, ele fica para baixo, hein? Fica abaixo do eixo aqui, certo? Abaixo da origem. Então, a gente tem, vamos encontrar o 2 positivo do x com 4 negativo do y. Então, 2 positivo do x com 4 negativo do y, ó. 2 positivo do x, 4 negativo do y. O encontro a gente marca um pontinho aqui, certo? Vamos agora encontrar o 1 positivo do x com 2 positivo do y. 1 positivo do x aqui e 2 positivo do y é aqui, né? Então, eu tenho 1 positivo do x encontrando com 2 positivo do y. Marco um pontinho também. Depois, eu tenho 0 do x e 4 do y. Como o x é 0, então eu vou olhar só para o eixo y e marcar o ponto que é o 4. 4 positivo no eixo y, está aqui o pontinho, certo? Prosseguindo. O menos 1 do x, está do lado esquerdo aqui, ó, vai encontrar com 2 positivo do y. Então, eu tenho 1 negativo aqui, ó, do x, encontrando com 2 positivo do y. 2 positivo do y, encontrando com o negativo do x, marca o pontinho aqui, pontinho marcado. E por último, a gente tem o 2 negativo do x, que é aqui, encontrando com 4 negativo do y. 2 negativo do x aqui à esquerda e 4 negativo do y aqui abaixo. Então, eu tenho 2 negativo, que encontra 4 negativo, 2 negativo do x, que encontra 4 negativo do y. O local de encontro, marca um pontinho. Todos os pontinhos, pares ordenados marcados, liga esses pontos. Quando a gente liga esses pontos, formou uma parábola. Como a gente já tinha mencionado antes de calcular, sabia já que ela era com a concavidade, quer dizer, essa abertura voltada para baixo. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisa volta, rever, né? E se mesmo assim ficar dúvida, não hesitem, tá bom? Entre em contato comigo que a gente vai procurar esclarecer da melhor forma possível. Tá certo? Antes da gente finalizar, é natural deixarmos o nosso desafio. Desafio simples, né? Um desafio mais de observação do que quebra-cabeça, é mais para você acompanhar direitinho. Pessoal, cada espaço desse aqui é uma vaga para ser colocado um carro, né? E essas vagas estão numeradas. Vocês estão vendo todas as numerações aí? E esse carro estacionou nessa vaga aqui. A pergunta é, né? Qual o número dessa vaga que ele estacionou? Entenderam? Simples, né? Não, não é sem nenhuma pegadinha, sem nada. É para vocês observarem a sequência, tem um certo padrão aí. E através disso descobrir que número, qual é o número dessa vaga que o carro foi estacionado. Tá bom? Estou à disposição, qualquer coisa entre em contato, a gente vai se comunicando assim que for sendo necessário, né? E é isso aí, viu? Um abração, fiquem com Deus. Até a próxima aula.